Sejam bem-vindos a essa noite dominical, primeiro domingo de outubro. Estamos iniciando mais o último trimestre de 2025, mas eu creio, ainda vamos viver coisas extraordinárias nesse último trimestre, fechar 2025 vivendo coisas grandiosas, extraordinárias em Deus. Você crê nisso, amém? Eu creio que Deus tem o melhor para fazer na vida de cada um dos seus filhos, porque em Cristo nós nos tornamos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos herdeiros de todas as promessas, de tudo que o nosso Pai Celestial tem. Então eu quero viver coisas extraordinárias nesse trimestre. E eu quero que você viva coisas extraordinárias também nesse trimestre, não é? Quero louvar a Deus pelo nosso acampamento deste fim de semana. Onde estão aí os que estiveram no acampamento? Quantos estão aqui? Glória a Deus. Tem um grupo aqui, né? Mas é só um terço, né? Os outros ficaram cansados, a festa foi grande, né? Foi uma festança mesmo. Mas parabéns aí toda a equipe de jovens e adolescentes pela realização desse acampamento, desde sexta-feira, ontem, hoje. Tive o privilégio de almoçar com eles ali hoje, e naquele clima gostoso de alegria, e muito bom. Parabéns a vocês pelo acampamento, né? A segunda edição de acampamentos 2025 dos nossos jovens, né? Que bom, que bênção, glória a Deus por isso. Também esta semana, a da nossa melhor idade, comemoraram no dia do idoso, dia 1º, nesta semana, fizeram um dia festivo, no clube ali dos associação dos militares, né? Ali no setor marista, e foi também um dia de piscina, de churrasco, de muita comunhão, confraternização. 37 dos nossos irmãos ali, da terceira idade, estiveram ali. Tive o privilégio de estar ali com eles. Quero parabenizar ali a irmã Cida, ou a irmã Isabel, que está aqui na tesouraria, né? Que estava liderando o grupo, e todos aqueles que estiveram ali. Quem esteve ali no dia do idoso celebrando? Quem teve? Quem teve lá está aqui. Opa, tem pelo menos 2, né? Tem pelo menos 2, né? Tive um grupo ali importante que estiveram ali celebrando. Deus abençoe a irmã Isabel, a irmã Eliana e toda essa equipe da terceira idade que faz o Papo Terapia toda quarta-feira aqui na igreja, às 9 da manhã, com palavras direcionadas, dinâmicas, atividades direcionadas para esse grupo, né? Parabéns. Queridos, também as mulheres da nossa igreja, né, tem uma novidade, que o nosso Entre Elas, que seria no dia 18, mulheres, onde estão as mulheres aí? Alô? Amém. Dia 18 seria o Entre Elas de vocês, aquela conferência de mulheres, passou para o dia 8, tá? Essa conferência foi alterada para o dia 8 de novembro, por questão de agenda da cantora que estaria aqui, foi ajustada. A cantora não poderia estar na agenda marcada por problemas alheios à sua vontade. Então foi feito esse ajuste para o dia 8 de novembro, o programa da Entre Elas, tá? Então, para vocês já irem se preparando nesse sentido. Queridos, nós temos o batismo, dia 1º agora, né? 1º de novembro nós temos o batismo nas águas. São 2 batismos no ano. E eu preciso que você já identifique lá na sua célula, lá no seu grupo, quem são as pessoas que você vai levar para o batismo, e nos passe, para que nós possamos preparar esses candidatos para o batismo, com instruções, né, e tudo que vai ser necessário para fazermos até lá, né? Geralmente nossos batismos são feitos conjuntamente lá no Centro Olímpico de Aparecida, uma grande festa, uma linda festa numa tarde. Então, nos passe, líderes de célula. Onde estão os líderes de células aqui? Aí, tá aí, ó, espalhados aí. Me ajude com isso. Nós precisamos urgentemente organizar, porque dia 1º é o batismo e nós precisamos batizar pessoas. Nós temos um alvo ali. De vez em quando vocês veem aqueles números ali, né? São alvos que nós colocamos como objetivos para trabalharmos e alcançarmos. E está ali os nossos alvos para o batismo, 80 pessoas que nós queremos levar ao batismo. Então, já veja lá na sua célula e vamos trabalhar nessa direção, tá bom?
Bom, Dionísio, melhora só um pouquinho o meu retorno aqui, que eu vou agradecer muito. Obrigado, viu? Queridos, nós estamos entrando, como disse, no último trimestre, e nesse trimestre a gente quer fazer algo, intensificar algumas das nossas ações, queremos trabalhar mais ainda intencionalmente a questão da evangelização. E por isso que esse mês de outubro nós vamos estar ministrando muito sobre evangelização, sobre essa grande missão que é minha, que é sua, que é de todos nós. E eu creio que Deus quer nos levantar como igreja para fazermos um grande mover evangelístico nesses 3 meses. Queremos finalizar esse ano ganhando muitas vidas para Jesus. Você pode dizer amém? E eu quero crer que o Senhor vai te ativar, vai despertar você, para você levar pelo menos uma pessoa até Cristo esse trimestre. Amém? Quem topa? Tá bom, glória a Deus. Então, o tema nosso de hoje, que eu quero ministrar com vocês, que eu quero compartilhar com vocês, o relógio já está trabalhando contra mim ali, né? Está em Mateus 28, versos 18 a 20. Vou precisar muito da ajuda. Pode diminuir o meu retorno um pouquinho, por favor. Mateus 28, 18 a 20. Então Jesus se aproximou deles e lhes disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Vamos para Mateus capítulo 20. Mateus capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 16. Mateus capítulo 20, versículos 1 a 16. Vou lendo aqui na minha versão, porque o tempo está contra mim, né? Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. E lhes disse: vão também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia, das 3 da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. Então ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse a seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, às 6 da manhã, esperavam receber mais. Mas cada um deles também recebeu 1 denário, que é o salário de 1 dia de trabalho. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão os últimos. Queridos, quando Jesus ressuscitou, ele estava prestes a voltar para o Pai. Ele dá essas instruções que nós lemos de Mateus 28. Ele dá as instruções que está narrada também lá por Marcos, capítulo 16. São instruções muito valiosas para os seus discípulos, que agora iriam ver o seu mestre voltando para o Pai e aparentemente
agora não teriam mais ninguém para ajudá-los, estariam sozinhos na missão, né? Mas o Senhor Jesus Cristo já tinha lhes feito promessas que estaria com eles. Jesus Cristo já tinha falado com eles que enviaria o Consolador. Jesus já tinha preparado o coração deles para esse momento. E o fato é que ele dá essas ordens, últimas ordens para os seus discípulos. Volte lá, por gentileza, Mateus 28, verso 19, não é? Ele dá essas ordens para os seus discípulos, dizendo: vão e façam discípulos de todas as nações, porque esse é o desejo do Pai, esse é o desejo do coração de Deus, salvar o maior número de pessoas. Queridos, Deus não fez o homem para o inferno, Deus não fez o homem para a destruição. Deus fez o homem. O que Deus fez com o primeiro casal que ele fez? Ele construiu um jardim para que eles fossem morar, e ali tivessem de tudo, e não só tivessem de tudo que precisavam, mas tinha a presença de Deus todos os dias, cara a cara ali com eles. Esse era o projeto original, é o plano de Deus para com as pessoas. Mas as pessoas se afastaram de Deus, e Deus em Cristo, Ele trouxe um caminho de retorno, Ele abriu o caminho para voltarmos para o Pai. E hoje, através de Jesus Cristo, todos podem voltar para o Pai, todos podem voltar para a presença de Deus, todos podem ser salvos, porque a palavra de Deus nos diz que todos estavam condenados a uma eternidade sem Deus antes de Cristo. Olhando, diz o texto bíblico, que Deus olhando do céu à terra não viu um justo sequer, as pessoas estavam afastadas de Deus, distantes de Deus, e como se não fosse o sacrifício de Cristo, estas pessoas não teriam nenhuma oportunidade. Consequentemente, eu e você também não estaríamos aqui, não teríamos nenhuma chance, nenhuma oportunidade, mas graças a Deus, que o Evangelho chegou até você. Você pode dizer graças a Deus? Sabe por que o Evangelho chegou até você? Porque teve pessoas que disseram sim para essa ordem de Jesus, porque houveram pessoas que pagaram com suas próprias vidas, Edilson, para que esse Evangelho chegasse até você e até mim. Quantas pessoas foram mortas, quantas pessoas perderam tudo o que tinha, quantas pessoas foram perseguidas por conta do Evangelho, porque disseram sim, entenderam quem era Jesus, o que Jesus significava para elas, e entregaram suas vidas a Jesus. E essas pessoas se tornaram os missionários, Matildo, desse tempo. Olha só, em um tempo que não é como o meu. Davi, hoje ser missionário de Jesus é muito bom. As crianças vão esse mês de outubro, que parece que até que a gente combinou, viu, Gels? Parece que foi até combinado. As crianças vão ouvir, aprender sobre missões durante esse mês de outubro. E as crianças também podem ser missionárias, porque elas são importantes nisso. Olha, hoje, você ser um missionário, ser um pregador do Evangelho, aqui na nossa nação, é tranquilo. Você pode pregar, desde que você não perturbe a paz. Você pode pregar para as pessoas livremente, você pode usar seu Instagram para pregar, você pode usar seu YouTube para pregar, você pode utilizar o seu WhatsApp para pregar. Aliás, quantos aqui têm o hábito de usar suas redes sociais para falar de Jesus? Quantos? Poucos ainda, olha, poucos, né? Eu não sou muito de rede social. Quem já me conhece há um tempo e me acompanha sabe que eu não sou muito da rede social, eu tenho que melhorar muito nisso para ficar mais ou menos, né? Mas a gente tem uma ferramenta poderosa hoje para falar de Jesus, e você pode falar sem ser preso, sem ser perseguido, sem perder as coisas que você tem, seus bens, seu patrimônio, sua família. Mas no tempo que essa igreja começou, há 2000 anos atrás, não foi tão simples assim, não foi tão fácil assim. As pessoas pagaram um preço alto para que o Evangelho chegasse até nós, porque entenderam quem era Jesus e cumpriram com a ordem de Jesus. Não é? E hoje nós estamos diante também dessa missão, porque nós tivemos o privilégio de conhecer Jesus. E quando nós entendemos quem é Jesus na nossa vida, nós abrimos mão de qualquer coisa para Jesus. É ou não é? Amém? Você é capaz de abrir mão de qualquer coisa quando você entende quem é Jesus na sua vida, o que Ele representa para você. Você enfrenta cada coisa por conta de Jesus, porque você sabe, Ele é o maior tesouro que você poderia alcançar. Ele é a maior preciosidade, é a melhor coisa que podia acontecer na sua vida. Quando a gente entende quem é Jesus,
todas as outras coisas viram secundárias, terciárias e por aí vai. Porque Ele ocupa o primeiro lugar da nossa vida. Ele passa a ser o primeiro, porque Ele é tudo para nós. Ele é o ar que nós respiramos. Ele é que cuida de nós no nosso dia a dia. E por Ele nós vivemos nessa terra. Então, há uma responsabilidade que está sobre nós. É sobre isso que eu quero falar com vocês aqui hoje. Essa foi só uma introdução. A pergunta que fica para nós aqui diante dessa grande comissão, como ela é chamada, essa ordem de Jesus para nós, e também da parábola dos trabalhadores da vinha é: você está disposto a sair da praça e trabalhar na vinha do Senhor? A vinha é o reino, é fazer a obra de Deus, é levar o evangelho de Cristo, é discipular pessoas, é batizar pessoas. Esse é o trabalho que Jesus estava falando em Mateus capítulo 20, desses trabalhadores que foram chamados em várias horas do dia. Quantos começaram lá mais cedo? Como eu disse, pagaram caro, sofreram muito, a fadiga do dia, o sofrimento, o preço que pagaram com a vida e tudo, com renúncia e tanta coisa. Agora, eu diria que eu e você aqui no Brasil, nós somos como aqueles trabalhadores das 5 horas da tarde, que 6 horas iriam encerrar o dia. A gente está trabalhando no horário fresquinho, o sol já passou o calor, a fadiga já passou, a gente nem trabalhou durante o dia, a gente está descansadinho, a gente pode chegar, irmão, e ir para cima com tudo, irmão, fazer muita coisa. Quem está me entendendo, diga amém. E é isso que eu estou propondo, que eu quero desafiar vocês nesse final de ano. A gente realmente aproveitar que nós estamos nessa hora do dia tranquila, propícia. O evangelho nunca foi tão propício para pregarmos, nunca foi tão fácil falar de Jesus no Brasil. E quantas pessoas ainda estão morrendo sem ter um encontro com Jesus? Quantas pessoas estão dando cabo de suas vidas, morrendo sem um encontro com Jesus? Quantas pessoas estão precisando que nós as levemos a ter um encontro real e verdadeiro com Jesus? Novembro, todo mundo está sabendo que nós temos mais um encontro com Deus, amém? Nós temos mais um encontro com Deus esse ano. E nesse encontro com Deus, que deve, se eu não falho a memória, será no terceiro final de semana de novembro, se não me falha a memória, né? Quem você vai viajar para esse encontro de novembro? Que você já está evangelizando, que você já está trabalhando. Você já pensou sobre isso? Quem é essa pessoa que você vai abençoar ela? Fazer o melhor investimento na vida dela e enviar ela para esse encontro de novembro? Você já pensou sobre isso? Quem já tem alguém que em mente que você quer levar para esse encontro? Quem já tem? Oh, glória, aleluia, glória a Deus, amém. Eu quero que você comece a pensar mais sobre isso, sobre pessoas, porque você sabe que eu estive ali no retiro, né, em Belo Horizonte, a semana passada, participando do retiro de pastores, e o tema do nosso retiro de pastores ali foi compaixão. Compaixão, e compaixão pelo perdido, compaixão pelo próximo, pelo nosso irmão. Queridos, nós vivemos um tempo que as pessoas ouvem muito falar sobre o evangelho, mas um evangelho superficial, um evangelho água com açúcar, vamos assim dizer, um evangelho que não muda a vida de ninguém, um evangelho que as pessoas realmente, às vezes falam, vivem, mas só quer aquilo quando é a seu favor, aquilo que envolve uma aliança, aquilo que envolve um comprometimento, aquilo que envolve você renunciar a si mesmo. As pessoas estão com dificuldade de fazer isso. A própria igreja do Senhor Jesus, eu digo que a igreja do Senhor Jesus precisa dar uma repensada nos seus conceitos em como fazer a obra de Deus, em como servir a Deus. Nós estamos parecendo que Deus, assim, estamos vivendo, parece que Deus é o nosso funcionário, o nosso servo, que a gente pede e Ele tem que nos atender. E a gente não está desenvolvendo um relacionamento com Ele, não estamos vivendo a ordem dEle, cumprindo o que é mais precioso para Deus. Você quer agradar a Deus? Leva vidas para Ele. Salve o maior número de pessoas. Seja um bombeiro espiritual para salvar pessoas. Vez ou outra, a gente vê na televisão aquela história de bombeiros que salvaram o vídeo. Está aqui o nosso bombeiro Jefferson. Jefferson está ali. O papai, um dos mais novos, agora não é o mais novo, um dos mais novos da igreja, né? Nosso papai. Ele sabe o que é salvar uma vida e o valor que é isso. E a gente vê na televisão um encontro depois, vez ou outra retratam o encontro desse bombeiro com as vítimas que foram salvas. Que essas pessoas foram salvas e elas estão tão felizes, elas choram, elas se emocionam, elas agradecem, elas querem fazer algo para agradecer. Olha,
e foi salva de algo ali, é terreno, algo que é daqui. Agora imagina uma pessoa que é salva da condenação eterna, uma pessoa que ia queimar no fogo do inferno por toda a eternidade, hein gente? E uma alma que ia queimar no fogo do inferno por toda a eternidade. Você foi lá, falou de Jesus e salvou essa pessoa. Quem é grato por aquele que te evangelizou? Quem é grato aqui por aqueles que teve coragem de enfrentar você, de enfrentar seus familiares? Eu tive o privilégio de crescer no lar cristão. Então eu sou daqueles que não tive, que ninguém teve que me enfrentar cara feia para pregar para mim, né? Que eu cresci num ambiente cristão. Mas o meu pai, ele era duro, ele era radical e ele odiava crente. O pastor que teve coragem para pregar ele, teve que abordar ele de madrugada cedo, quando ele estava indo para a roça de manhã cedo na sua bicicleta. Interrompeu ele. E a discussão foi tão severa que o pastor, no final, quando viu que com meu pai o trem não funcionava, disse: se você não converter, você vai parar no fogo do inferno. Meu pai falou assim, aí que meu pai ficou com raiva desse pastor mesmo. Né? Olha, a gente não prega desse jeito, tá gente? Foi um caso atípico, foi a forma que Deus usou, né, para falar com meu pai, porque o meu pai era duro demais, né? Quando ele falou que meu pai quase que bateu nele, porque meu pai era nervoso, muito nervoso, né? E aí, só que aquele trem ficou aqui dentro, irmão, não saiu mais. O pastor foi embora e meu pai foi para o serviço, só que aquele trem não saiu mais da cabeça dele. E ele foi ler na Bíblia, ele foi pesquisar, e ele gostava de saber das coisas. Quando ele chegou à conclusão, ele viu que se ele não se convertesse, ele ia parar no inferno mesmo. Só tinha uma saída para ele, era Jesus. Alguém precisa encarar as pessoas e falar de Jesus. Ou as pessoas de hoje não querem mais ser chato. Gente, eu quero convidar você até a ser um pouco chato às vezes. Para salvar alguém, você pode ser chato, você sabia disso? Para salvar uma pessoa, você pode ser um pouco inconveniente, não tem problema não, porque ela não entende. A pessoa que está ali, naquele momento ali, sofrendo do afogamento, sabe que jeito que os bombeiros salvam a pessoa que está afogando? Que jeito que é, Jefferson? Me conta aí. Uma pessoa está lá afogando, que jeito você salva? Você chega e dá um abraço nela de frente, assim, deixa eu te salvar, é assim que você faz? Você é educadinho? Eu posso te salvar? Não é. Que jeito que é? Você pega por trás, mete a mão no pescoço dele aqui por trás, irmão, parecendo que você vai acabar de matar ele, e nada para um raso, para um lugar que tem um lugar para encostar. Por quê? Porque se ele for abraçar de frente, é capaz que você vai morrer com ele. É ou não é? Não é assim? Às vezes nós vamos precisar fazer isso. E eu estou desafiando você, a igreja do Senhor Jesus, a levar esperança para as pessoas. As pessoas estão sedentas por Deus. Existem pessoas que estão esperando a hora que alguém apareça na sua porta, lá no seu escritório, lá no seu ambiente, às vezes do happy hour, né, do dia. Alguém que traga uma palavra de esperança para ela, uma palavra que vai mudar a vida dela, algo que vai realmente preencher, porque as pessoas estão cansadas da superficialidade. O mundo só tem superficialidade. As pessoas estão cansadas disso, elas querem algo mais profundo. E quem pode dar algo mais profundo é só Jesus. Profundo e bom, profundo e duradouro, profundo que cura, profundo que salva, que transforma. É só Jesus que pode dar. E aí nós temos que ser essas pessoas que vai fazer isso. Essa semana nós estamos desafiando nossas células, o dia do amigo nas células. E o que a gente faz no dia do amigo das células? Quem me responde aí? Faz o quê? Leva um amigo que ainda não conhece Jesus, que ainda não é cristão. O dia da célula não é para você levar o irmão lá da outra igreja, não é. Não é. Porque o irmão lá da outra igreja já está na outra igreja, não é isso o nosso objetivo. É para você levar aquelas pessoas que você ama, que é do seu relacionamento, que você gostaria que elas tivessem um encontro com Jesus. Que a vida delas pudesse ser tocadas também por Jesus, pudesse ser transformadas por Jesus. E você vai ser esse porta-voz de boas novas, levando essas pessoas na célula esta semana. Você já tem um convidado para a sua célula? Quem já tem um convidado para a célula aí essa semana? Quem já tem? Quem já tem? Muitos já têm. Glória a Deus por isso. Seja um bom samaritano, seja um homem ou uma mulher que tem compaixão pelas pessoas. Só vai salvar alguém quem tem compaixão pelas pessoas, porque você não é pago para fazer isso. Você não está sendo obrigado a fazer isso, você vai fazer isso por amor. Como alguém fez comigo, alguém fez com você, alguém usou de graça e bondade para te alcançar. Então, desta semana, a sua célula vai celebrar com seu amigo uma semana de boas novas, em nome de Jesus, e você vai fazer a diferença. Os líderes de célula, fica de pé por gentileza, para as pessoas que estão aqui, que ainda não estão numa célula, possa te ver.
Se eu pedir para quem não está numa célula ficar de pé, muitos não vão querer ficar em pé, então eu vou pedir para os líderes de célula ficar em pé. Olha para esses líderes aqui, ó. Esses são líderes de célula. Se você não está numa célula, já marca essa pessoa aí, ó. Já marca essa pessoa. Onde é a sua célula? Quer visitar a sua célula? Eu vou levar um amigo lá. Né? Tudo aqui perto, tudo aqui pertinho. Alguns um pouco mais longe, porque a gente quer alcançar tantos de perto quanto os de longe, amém? Já marcou? Já marcou? Obrigado, hein? Obrigado. Obrigado, queridos. É nosso objetivo, gente. Você que ainda não está numa célula, não está envolvido numa célula, você não sabe o quanto você está fazendo falta lá numa célula para exercer compaixão, exercer misericórdia, usar seus talentos que Deus te deu e você se tornar um grande missionário que Jesus quer que você faça. Quantos de nós estamos parados? O texto que o pastor João Mar leu para nós, João 15, 2, por gentileza, João 15, 2. Esse texto de João 15, 2 é forte demais, né? João 15, 2. Pastor João Mar leu lá. Ele corta todo o ramo que estando em mim não der fruto, e poda aquele que dá fruto. O que é isso? Quem não dá fruto, o que ele faz? Corta, fora. E quem está produzindo, recebe poda para produzir mais. É diferente de corte. O corte é arrancar aquele galho fora, porque é improdutivo, é estéril, não faz nada, não faz falta. Está ocupando o espaço está comendo e dá seiva, mas não está produzindo nada, está atrapalhando o produtivo. Mas aquele que produz, aqui é Jesus que está dizendo. Mas aquele que produz, ele diz, aquele que produz, ele poda, para que dê mais. E às vezes, é claro, essa poda poda é dolorido. Quem sabe já trabalhou com poda, você corta ali aquelas folhinhas, aqueles galhinhos ladrões, né? Que rouba a energia do galho vigoroso, né? E Jesus faz isso conosco. E agora vamos lá para o verso 8 desse mesmo texto, por gentileza. Quem que está ali? Deixa eu ver quem está ali. Agnaldo. Agora aqui. O meu Pai, Ele é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Não é só um fruto, é muito fruto. O Senhor quer isso. Jesus quer que você glorifique ao Senhor, ao Pai, dando muitos frutos. E aí ele diz, e assim serão meus. Eu só vou ser discípulo de Jesus se eu fizer o que ele fazia. E Jesus fazia discípulo, ele é especialista em fazer discípulos. Queridos, eu falo muito isso, e vou falar muito esse mês de outubro, quem subir nesse altar vai estar falando sobre isso. Desafiando mesmo você. Eu vou dizer, quando você começar a fazer isso, você não vai querer parar mais. Sabe por quê? Porque você vai experimentar a paternidade, a maternidade. Quem já foi pai, quem já foi mãe, sabe do que eu estou falando. Você nunca mais vai ser o mesmo. Você será outra pessoa. Porque gerar filhos para Deus faz toda uma diferença. E Deus quer que você faça isso. E rapidamente, eu quero falar de umas características dessa missão, que é minha, que é sua aqui nessa terra. Primeiro, Jesus nos mandou fazer missões. Ele nos mandou levar o seu evangelho, fazer discípulos para Deus. Só que tem uma coisa, Ele nos deu autoridade para isso. Ele nos deu autoridade. Ele diz no versículo 18 de Mateus 28, foi-me dada autoridade no céu e na terra. João 20, 21, por gentileza, Aguinaldo. João 20, 21. Jesus também está falando para os seus discípulos. Olha o que ele diz. Novamente Jesus disse, paz seja com vocês. Como o Pai me enviou, eu envio vocês. Como Jesus foi enviado. Como Jesus foi enviado? Com autoridade, com poder, na unção do Espírito Santo. Aí ele diz, como eu fui enviado, eu estou enviando vocês. Onde estão os discípulos de Jesus aqui? Você foi enviado com poder, com autoridade. Há uma autoridade de Deus na sua vida. E para que serve essa autoridade? Primeiro, para te dar ousadia. Você vai perder o medo de falar das boas novas do reino. Você vai perder o medo de lidar com situações que você nunca lidou por conta do Evangelho. Porque o Evangelho de Cristo é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Esse Jesus Cristo que nos capacita. Não é? É Ele que nos empodera para fazermos essa missão. E essa missão, ela não é uma opção. É uma ordem dele, é uma ordem do Senhor, é a ordem do Rei Jesus, para mim, para você de ir e fazer discípulo. A outra coisa, outra característica dessa missão, é que nós precisamos fazer discípulos. Eu vou com autoridade, mas eu preciso fazer discípulos, porque
Jesus Cristo, ele diz lá em Mateus 28:19, Guinaldo, Mateus 28:19, para que fôssemos e fizéssemos discípulos, né, de todas as nações. É o desejo de Deus, de todos. Olha só, e quando Jesus, para mim, para você hoje, essa palavra é muito simples, que ele quer fazer discípulo de todas as nações. Mas para os discípulos dele, que estavam ali, os apóstolos dele que estavam ali, isso era radical, isso era revolucionário. Eles tinham um entendimento que Cristo veio para os judeus. Mas aqui não, Jesus está dizendo, eu não vim só para vocês, eu vim para todas as nações, para todos os povos, e eu quero salvá-los. E essa missão de levar o evangelho é nossa. E aí, queridos, nós precisamos fazer discípulos. E fazer discípulo não é só evangelizar as pessoas, mas é ganhar, cuidar e treinar essa pessoa para que ela possa também fazer o mesmo. Nós precisamos cuidar dessa pessoa em todo o processo. 2 Timóteo 2, verso 2, Aguinaldo. 2 Timóteo 2, verso 2, Paulo falando ao seu discípulo Timóteo. Ele diz assim, as palavras que você me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, o que devemos fazer? Confiar a homens fiéis que também sejam capazes de ensiná-las a outro. E discipular envolve ensinar. Você leva o evangelho a essas pessoas, mas você vai acompanhar essas pessoas, porque você não pode levar uma pessoa a Cristo e virar as costas para ela, e deixar que ela, por si só, corra e vá para a presença de Deus sempre. Muito poucas pessoas vão firmar numa situação como essa, mas é como uma mãe que tem um filho, ela não tem o filho e abandona o filho, amanhã eu volto para te dar mamar, não é assim que funciona. Ela tem que estar ali o tempo todo assistindo, acompanhando, cuidando. E o processo de levar uma pessoa a Cristo, que veio a Cristo, que já recebeu Cristo, ele envolve esse mesmo tipo de cuidado, de acompanhar, de cuidar. Paulo até ele fala sobre essa fase da vida cristã, ele compara essa fase da vida cristã, Rafael, com uma fase de ser menino ainda. Paulo deixa muito claro que a gente tem fases na vida espiritual. Quando você vem a Cristo, é como se você fosse ainda um bebezinho, vamos usando uma linguagem figurativa, uma criança que conhece pouco. Mas à medida que você vai conhecendo sobre Jesus, você vai crescendo em graça e conhecimento de Deus, em maturidade. E aí Paulo fala que aí você começa a comer uma comida com mais sustância. Aí você vai poder receber uma palavra um pouco mais profunda, né, para a sua vida, para você crescer e desenvolver. É assim. A gente não dá tutano para criança recém-nascido. A gente dá um leitinho. Mas depois que ela cresce, depois que ela já está mais forte, aí a gente dá um tutuzinho de feijão, aí a gente dá um churrasquinho para ela, e como as crianças já gostam de um churrasco, né? Aprendeu a comer, parece que a primeira coisa que aprende a comer é um churrasco, né? Gosta de chupar um churrasquinho. Por quê? Porque isso é natural. As pessoas precisam crescer e desenvolver. E nós também, nessa missão de fazer discípulo, nós precisamos também levar as pessoas a Cristo e cuidar. E aí eu quero desafiar nossas células, porque o nosso lugar que nós desafiamos aqui na igreja, o melhor lugar para acompanhar e cuidar das pessoas é aonde? Aonde? Na célula. É lá na célula, porque lá na célula a pessoa que vem para Jesus e não vai para uma célula, ela fica perdida no meio da igreja. Aí ela diz, ninguém importa comigo. Mas que dia que você foi para uma célula? Aí eu vim para essa igreja aqui, mas não fui para uma célula. Você fica perdido, porque é lá na célula que está a vida da igreja, que está os relacionamentos, que está a comunhão, é lá na célula. Nós somos uma igreja em célula, né? Então por isso que eu quero desafiar você, participe de uma célula. E aquelas pessoas que você ganhar, leve para a célula, acompanhe elas, apadrinhe essas pessoas, cuide delas com muito carinho, discipulando elas, treinando elas, para que amanhã elas também possam se tornar grandes pregadores do Evangelho, se tornar pessoas, pastores, pastoras, que vão ministrar o Evangelho. Quem está me entendendo, diga amém. Vocês ficam caladinhos, eu vou perguntar, tá? Vocês ficarem caladinhos. E nós também não estamos sozinhos nessa missão. Nós temos a presença de Jesus conosco, não é? Atos 1:8, Aguinaldo. Olha o que Jesus fala para os seus discípulos. E aqui não é só mais os 12 apóstolos, na verdade 11, né? Nesse momento aqui é os 11, não é os 12, porque o Judas já se foi. O traidor já se foi, ficou apenas os 11, mas havia uma multidão de discípulos, porque aqui em Atos 2 dos apóstolos, você vai ver uma multidão de 120 discípulos reunidos no tempo quando o Espírito Santo veio sobre eles. Olha o que Jesus dá, nesse momento que ele está dando essa comissão para os seus discípulos. Aí ele diz, mas receberão poder,
quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão o quê? Onde estão as testemunhas de Jesus aqui? Mas eu não vi nada, pastor. Mas o que ele fez na sua vida? E a experiência sua com Deus? Compartilhe dela. Testemunhe isso. Rafael, lá nos seus alunos da medicina, os seus colegas, fale de Jesus para eles. Eles precisam de Jesus. As pessoas têm sede de Jesus. E serão minhas testemunhas. Onde? Onde a gente vai ser testemunha de Jesus? Onde? Jerusalém, Judeia, Samaria e... Há lugar então, esse lugar eu não posso ser testemunha, aqui eu vou ser um agente oculto, né? Secreto. Não tem. Aonde você chegar, você é missionário, você é porta-voz das boas novas de Deus. Você vai testificar do que Deus fez na sua vida. Equipe de louvor, pode subir por gentileza. Ele está conosco. Hebreus 13, versículo 5 diz assim o texto: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. A presença de Deus conosco nos capacita, nos empodera. Você não está sozinho nessa missão. Eu e você estamos servindo ao Senhor, porque Ele é comigo e Ele é com você. Se não fosse o Espírito Santo conosco, ninguém conseguia servir o Senhor. Ninguém. A gente não serve ao Senhor porque a gente é assim, aquela pessoa capacitada, não é. Não, é porque o Espírito Santo veio morar em nós. Porque servir ao Senhor, você vai ler os ensinos de Jesus, é tanta renúncia. O próprio Cristo falou: quem quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Irmão, quem quer renunciar suas vontades, seus desejos, as coisas, muita coisa que você quer, ainda botar uma cruz, além de renunciar, você ainda põe uma cruz no ombro, como Jesus carregou? Mas aí ele promete: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Ele diz: eu estarei com você. É por isso que a gente consegue servir Jesus. Aí ele diz: eu vou dar o Consolador, Ele vai ensinar vocês, Ele vai conduzir vocês, Ele vai falar e ministrar na vida de vocês, Ele vai ensinar todas as coisas para vocês. Aí Jesus fala para os discípulos: não preocupe quando vocês for levados diante de pessoas, autoridades, e não souber o que falar, porque o Espírito Santo vai ensinar vocês o que falar. Aleluia! Então você é profeta de Deus para essa geração. Deus está te chamando, seja profeta, porque Ele está contigo, amém? Você pode ficar de pé, por favor? Eu e você estamos sendo desafiados nesse tempo. Conforme João 4,35, Jesus fala aos discípulos daquele tempo, seus apóstolos. Ele diz: erguei os olhos, vede os campos, pois estão brancos. Os campos já estavam brancos. Jesus não estava falando da colheita do trigo ou da cevada. Jesus estava falando das pessoas que precisavam de salvação. Quantas pessoas aqui podem e vão fazer diferença? Eu quero declarar em nome de Jesus: você vai fazer diferença esse final de ano. Você não vai parar. Você não vai se acomodar. Você não vai se esconder atrás da sua profissão. Você não vai se esconder atrás de uma desculpa: eu não sei o falar, eu tenho vergonha, eu sou tímido, eu tenho medo. Não, em nome de Jesus, está repreendido todo espírito de timidez, está repreendido todo espírito de medo na sua vida, e que Deus esteja agora te dando, em nome de Jesus, espírito de ousadia, compaixão, misericórdia, amor pelo seu irmão que está precisando de ouvir um evangelho, de ser salvo. Você vai ser o profeta de Deus para esse tempo. Leve para a célula, traga para a igreja. Vamos salvar o maior número de pessoas que nós pudermos. Nosso interesse é só salvar pessoas, é obedecer o que Jesus disse. Vamos salvar. Romanos 13, verso 11. Paulo escreve à igreja de Roma dizendo: é já a hora de despertar do sono. Ele não estava falando para alguém que tinha dormido até 8 horas da manhã ou até 10 horas da manhã. Ele não está falando que essa pessoa tinha que levantar, acordar. Não é disso que ele está falando. Mas ele está falando para uma igreja que estava distraída. Ele está falando para uma igreja que estava acomodada. Ele está falando para uma igreja que estava deixando de cumprir a sua missão, enquanto pessoas e mais pessoas estavam se perdendo. Você vê alguma semelhança? Você consegue perceber alguma relação hoje comigo, com você, com a igreja do século 21? Será que nós não vamos passar o bastão para a próxima geração? Será que o bastão vai cair no chão e Deus vai precisar levantar outros? Mas eu digo que não, em nome de Jesus. Nós vamos em frente, nós vamos em frente, nós vamos ganhar almas, nós vamos salvar. E esse final de ano Deus vai te usar.
Eu quero desafiar você a salvar pelo menos uma pessoa até o final do ano, amém? Quem topa o desafio de salvar pelo menos um até o final do ano? Dá um sinal assim. Quem topa ser missionário de Jesus? Você pode, você deve. Deus é contigo. E você vai experimentar uma grande alegria de levar alguém a Cristo. Lucas 15. A parábola das 100 ovelhas. Uma ovelha se perde. O pastor deixa as 99 no aprisco e vai atrás da ovelha perdida. Se Jesus se importa com uma pessoa perdida, como podemos ficar indiferentes? Como eu e você podemos ficar indiferentes? Cada membro dessa igreja, cada membro de nossas células, quero desafiar você a pensar o nome de 5 pessoas que você conhece, que não é cristão, e que você pode ser porta-voz de Deus na vida delas. Pense em 5 pessoas. Pense em 5 pessoas. 5 pessoas. Da padaria onde você compra o pão, do supermercado onde você vai, do dentista que você vai, do eletricista que te dá assistência, do encanador que assiste você. Eu estou te dando pista. Da loja que você gosta de comprar suas roupas, seu calçado. Vai pensando. Dos seus colegas que trabalham junto com você, seu chefe, seus subordinados, seus colegas paralelos. Estou te dando pista, dá para pensar em muitos. Eu acho que dá para você pensar em muito mais do que 5. Mas pelo menos 5 pessoas você pode pensar. Da sua família, pais, filhos, cônjuges, irmãos, parentes, vizinhos, membros da associação de bairro que você frequenta, membros do clube que você frequenta, membros da faculdade que você frequenta. Consegui te ajudar a relacionar 5 nomes. Você vai receber um cartão depois. Eu já estou te dando um spoiler. Nós já estamos providenciando isso, porque nós temos uma nova campanha. A campanha, vou te dar o spoiler já. Nós vamos lançar ela terça-feira aqui, com todos os líderes de célula, líder de ministério, líder em treinamento e todos mais que quiserem participar. Terça-feira aqui, 20 horas. Nós vamos lançar aqui essa campanha. Eu mais um na microcélula. Nós vamos fazer grupos pequenos, menores do que células, micros, e vamos fazer uma grande campanha missionária nesse final de ano. Só alguns dizem amém, glória a Deus, amém. Vamos ser profeta de Deus nesse tempo que Deus está nos dando. Ninguém vai para o inferno porque eu não evangelizei, amém? Você pode pensar comigo desse jeito? Você pode também fazer isso comigo? Ninguém vai para o inferno porque eu não evangelizei. Você pode dizer isso? Ninguém vai para o inferno porque eu não evangelizei. E sabe esse ninguém quem é? É o seu próximo, tá? Não é o mundo lá fora, não. É aqueles que Deus botou no seu ciclo de relacionamento. Vamos louvar. Adore. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo. O que importa é que ele cresça, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está. Eu caminho com a certeza de que ele virá. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias.
Estou preparando o caminho. Aleluia. Endireitando as veredas. Aleluia. E cada vez mais diminuindo. O que importa é que ele cresça. E nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar a sua sandália. E nele a minha vida está. Eu caminho com a certeza de que ele virá. Você pode adorar a ele? Tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Mais uma vez lá em cima. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com e ele virá, soberano em poder. Ele virá, E o governo está nele. vejo ele traz consigo a sua recompensa. E ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejo ele traz consigo. E ele virá, e ele virá, e ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejo ele traz consigo. E só a igreja. Ele virá, e ele virá. E o governo e vejo Ele traz e contigo. E o refrão. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Aleluia. É por ele que nós vamos gastar a nossa vida. É por ele. Não se apegue às coisas daqui. Não ponha seu coração nas coisas daqui, mas desgaste por ele, por pessoas, para salvar o maior número de pessoas. Deixa Deus te usar. O Espírito Santo, ele não vai te invadir, mas se você abrir o seu coração e dizer para ele: Senhor, me usa. Como Isaías disse naquela visão que ele teve ali, o anjo de Deus procura quem irá por nós. Aí ele diz: eis-me aqui,
me envia. Que você seja esse também hoje, que diz: Senhor, eis a minha vida, eu quero gastá-la para o Senhor. Você gasta tanto para se preparar profissionalmente, você se desgasta tanto pela sua vida pessoal, por coisas passageiras, efêmeras, coisas que têm início e têm fim, e que muitas delas não vão durar nem a sua expectativa. Mas às vezes gastamos tão pouco no reino de Deus. Mas o Senhor está nos chamando: gaste pelo reino de Deus. Busque primeiro o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas, disse o Senhor Jesus. E é por isso que eu estou te convidando: vamos nos gastar por Ele, pelas pessoas, porque Cristo vai alcançar as pessoas através de você. Amém? Para que a gente possa estar concluindo essa reunião, eu tenho dois momentos para ser feito. Tem alguém para Jesus aqui, que veio nos visitar, e o Senhor falou no seu coração, e você quer entregar a sua vida para Ele? Então vem aqui agora. Você que quer fazer uma aliança com Jesus, estava afastado, distante do Senhor, e o Senhor está te chamando hoje para renovar essa aliança. Vem aqui à frente agora. Onde está essa pessoa para Jesus? Em nome de Jesus, vem agora. Em nome de Jesus, você que veio aqui e o Senhor falou no seu coração, você entendeu o que Ele está falando com você, vem aqui fazer uma aliança com Ele, uma aliança com Jesus. Tem aqui? Tem alguém para o Senhor? Estou te dando a oportunidade. É sua chance, é sua oportunidade. Jesus veio para buscar e salvar o que estava perdido. Ele veio para salvar a todos. Tem alguém para o Senhor aqui? Sua oportunidade. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Você que quer ser um missionário de Deus esse final de ano, que aceita o desafio, a ordem dada por Jesus, e é uma ordem imperativa, é uma ordem muito clara, de ir pregar o Evangelho e fazer discípulos para Deus. Coloca a sua mão no coração. Você que entendeu essa mensagem e se dispõe como missionário para alcançar e falar de Jesus para alguém. Cida, você pode ser essa missionária. Você pode ser. Você pode ser essa missionária, esse missionário. Acredite no que Deus pode usar a sua vida. Você pode ser esse porta-voz de Deus. Sim, acredite, Deus quer usar você. Eu quero orar pela sua vida agora. Senhor, em nome de Jesus, eu te apresento essa multidão de discípulos que entendeu a sua palavra, entendeu a ordem que o Senhor nos deu, entendeu o chamado e se prontificam, Pai, para ser usados pelo Senhor. Eu te peço, Senhor, usa mesmo, capacita, dá ousadia, coloca compaixão, um amor extraordinário no coração dos seus filhos, amor pelas pessoas, um amor que se sacrifica, que intercede, que se posiciona pelo outro. Deus, em nome de Jesus, eu oro que aqui uma multidão de exércitos de Deus se levantem como, ó Deus, portadores do Evangelho, como profetas do Senhor para essa última hora da igreja, como trabalhadores dessa última hora da vinha, da sua vinha. Deus, eu oro que o Senhor esteja levantando agora homens e mulheres, Senhor, cheios do Espírito Santo, ó Deus, com ousadia, com graça, com capacitação, para fazer a obra de Deus e levar pessoas a Cristo. Sim, Pai, eu declaro a bênção do Senhor sobre eles. Pai, eu quero também abençoar cada um que veio aqui hoje. Despede em paz os que vieram enfermos, em nome de Jesus. Eu declaro cura para os que estão doentes, os que estão angustiados, tristes. Senhor, eu declaro paz perfeita, alegria plena para o coração dos seus filhos. Eu abençoo o seu povo, eu abençoo, Pai, a semana deles no nome de Jesus. Como, ó Deus, ministro de Deus, eu abençoo o seu povo para que a semana deles seja poderosa, sobrenatural, extraordinária, que eles vivam, Senhor, milagres, conquistas preciosas, e que eles levem muitas pessoas a Cristo. Que a célula de cada um dos seus filhos seja um lugar de salvação, um lugar, meu Deus, de onde as pessoas vão encontrar refrigério, vão encontrar Cristo, vão encontrar paz, vão encontrar a solução dos seus problemas, vão ser transformadas, vão viver uma nova vida. Pai, eu abençoo assim a sua igreja, todos que aqui vieram em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Mais um amém para Ele. Tenham todos uma semana abençoada. Vão na bênção.